Oi, gente, boa tarde. Bem-vindos mais uma vez à nossa live sobre constelações familiares e florais de Bach. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o honrar pai e mãe, criança ferida e como tudo isso influencia na nossa forma de maternar. Bem-vindos que vão entrando. Vou esperar a Alice entrar para convidá-la, enquanto isso já entrou. Perfeito, que eu vou colocar o nosso tema aqui embaixo. Pontualidade britânica aqui. Karina, bem-vinda. Oi, Alice. Oi, Viviane, tudo bem? Bem, e você? Você me escuta bem? Super bem, e você? Também. Muito obrigada, mais uma vez, por ceder seu tempo num sábado para vir aqui conversar com a gente sobre esse tema tão polêmico ainda, que tem tanto para a gente explorar e que atinge tantas mães, inclusive a mim, né? Eu também estou nessa busca, Todas nós. todas nós, é isso. O Dr. Monreal está aqui com a gente, boa tarde. Eu Eu que queria dizer agradeço que o eu... convite. Eu que agradeço o Deus. convite. É um prazer estar falando com o seu público, as suas seguidoras. Eu sei que você tem muitas mães aí. Eu também sou mãe. E eu sei que eu faço essa parceria, essa live com você, porque eu acho que é um jeito de a gente contribuir com o nosso conhecimento, né? Para que a nossa maternidade, a nossa paternidade seja exercida com mais consciência e mais saúde. Então é por isso Isso. também que eu estou aqui, porque esse é meu compromisso. Ai, que linda, obrigada. Eu conheço a Alice desde 2017, tá, gente? A gente tem uma história juntas já. Ela é facilitadora de constelação familiar, ela atende online. O trabalho dela é fantástico, por isso que eu trago ela aqui sempre que eu posso. Eu chamo a Alice para vir participar, para vir dar um pouquinho do que ela sabe para a gente, compartilhar mesmo, para a gente expandir um pouquinho as nossas possibilidades de cura, né, Alice? Tem tantas opções por aí. Eu falo que o que serve para um, às vezes não bate bem para outro. Então a gente precisa explorar um pouquinho mais, aumentar nosso mapa, como a gente diz na PNL, né? Nossas opções. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa criança ferida. Eu tenho várias perguntas que chegaram aqui. Ai, que bom. Tenho pessoas que já perguntaram, na verdade, o que é constelação familiar, da onde surgiu. Se a gente puder pincelar um pouquinho, porque a gente já fez várias lives sobre isso, né? Juntas, inclusive. Se você puder contar Tá, um pouquinho para a gente o que eu é vou ser bem constelação familiar. breve, porque assim, não é tão simples explicar a constelação familiar, mas eu vou tentar ser bem resumida para a gente depois entrar no conteúdo, né? Uhum. Ela é uma ferramenta que trata das relações humanas. Foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele é psicoterapeuta, ele é pedagogo, filósofo alemão. E ele juntou várias abordagens da psicoterapia sistêmica e ele desenvolveu essa ferramenta, que hoje ela é conhecida como uma ciência, a ciência das relações humanas. E ela nos ajuda a gente ter uma consciência maior da maneira como nós nos colocamos para o mundo, para os outros, e como que a gente se relaciona consigo mesmo. Como que é essa relação e como que a gente se espelha essa relação para os nossos filhos, para os nossos amigos, nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parceiros, as nossas relações de trabalho. Então, a gente utiliza técnicas, é uma técnica corporal, Uhum. a gente utiliza nosso corpo, as nossas emoções, para a gente acessar informações do nosso sistema, no nosso sistema familiar. E a partir dessa configuração, o nome é constelação, mas eu sempre eu gosto de explicar que, na verdade, o termo correto, se você traduzir direto do alemão, seria configuração familiar. Porque ele foi traduzido para o inglês, depois para o português e para o espanhol, e por isso que na língua espanhola e na língua portuguesa ficou como constelação, constelaciones. Mas ele é uma configuração das relações familiares. Nós fazemos uma geometria das relações, é como se fosse a gente vê como se fosse um jogo de tabuleiro, como que se dá a dinâmica entre cada pecinha desse jogo, desse sistema. E a partir dessa configuração, a gente consegue perceber quais são as dinâmicas inconscientes, onde que a energia está bloqueada, por que que a relação não flui. E a gente reordena as relações a partir de três princípios sistêmicos, que é o princípio do equilíbrio entre dar e tomar, o equilíbrio de trocas, a partir
do pertencimento, da lei do pertencimento. Todo mundo tem direito a pertencer ao sistema que, que, que está, e a partir também do princípio de hierarquia. Existe uma hierarquia no sistema, uma hierarquia invisível, que ela acontece por sistema, por ordem de chegada, né? Tem quem veio antes e quem veio depois. Isso tudo, quem veio antes, quem veio depois, interfere na dinâmica das relações. Então, a gente precisa também configurar, entender essas relações e colocar nesta ordem de quem veio primeiro e quem veio depois. Então, a gente coloca a ordem, a gente coloca o equilíbrio do dar e tomar, né? A equilíbrio de troca. E também a gente vê se tem alguma violação na ordem do pertencimento. Quando a gente fala pertencimento, é que todo mundo tem direito de pertencer. Então, pessoas excluídas, elas trazem peso no sistema, pessoas abortadas, tudo que a gente exclui, mesmo dentro de nós, a gente tem várias partes, né? A gente vai falar hoje de criança ferida, mas quando a gente exclui partes de nós também, a gente causa uma grande desordem. Então, a gente tem que incluir tudo, inclusive as nossas partes, principalmente as nossas partes ocultadas e rejeitadas, né? As nossas sombras, as nossas feridas, e a gente precisa incluir também todos no sistema familiar de um jeito correto, né? De um jeito consciente. Nossa, amei, fantástico. Gente, super resumão. Para quem nunca teve contato com constelação familiar, tá aí. É Daí, basicamente quem isso. quiser entender mais, assim, no meu site, alicioduarte.com, eu coloco lá o que é constelação familiar. Tem lá um FAQ, tipo, dúvidas frequentes, clientes que perguntam muito. As mesmas dúvidas, eu coloquei lá as dúvidas mais comuns. Legal. E explico também como é que funciona o meu atendimento online, que ele tem uma técnica um pouco diferente do que é feito normalmente numa constelação em grupo presencial, né? Eu já trabalho com constelação online desde 2016. É muito E tempo, né? agora com essa pandemia não tem outro jeito, é só dessa forma, né? Foi por isso que eu te procurei, né, Alice? Lembra? Sim, Pelo é seu verdade. trabalho online, porque eu estava longe, estava na Inglaterra, lá no Brasil. Falei, como que eu vou fazer? Não tem consteladores na Inglaterra, não tem consteladores nos Estados Unidos. É um privilégio do Brasil, viu, gente? Esse tanto de terapias alternativas, né, de ferramentas de autoconhecimento. Conta um pouquinho pra gente agora. Vamos falar da criança ferida, Alice. Chegou umas perguntas aqui até que falavam assim: quando eu era criança, eu não apanhei. O que é essa criança ferida? Tem pessoas que, assim, tá no básico mesmo. A gente pode pincelar um pouquinho também? Gente, que pessoa privilegiada é essa? Não apanhei. Eu pensei a mesma Nossa, coisa. olha, primeiro de tudo, eu não sei quem é você, mas olha, agradeça a Deus todos os dias porque você não apanhou. Porque a gente acha que hoje a gente está começando a falar de direito da infância agora. Agora. No Brasil, Né? né, Alice? Porque aqui já existe há muito tempo. Bom, O Estatuto enfim. da Criança e do Adolescente, ele é relativamente bem recente, né? Mas a, se a gente for pegar o status quo, a cultura, né? O sistema de crenças das gerações passadas, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós e assim por diante, era essa cultura, né? Que a única ferramenta de educação era o castigo e a violência, né? A agressão física. E isso foi muito normalizado. Então, inclusive quem apanhou fala, mas eu, né? Tanta gente que apanhou fala, mas eu. E bate nos filhos, né? Mas olha, não deu, nada errado deu certo, deu errado na minha vida. É. Eu tô Eu. aplaudindo, gente, porque tem pessoas aqui já duas, olha, que falaram, eu também não apanhei, eu não apanhei. Ei, que bom! Olha só que pais mais Gente, que bom. evoluídos, Vocês né, nesse são, sentido do assim, a amor. exceção da exceção, porque É. é uma cultura muito enraizada, né? A punição física como ficou normalizado por muitas gerações. Então, agora que a gente está começando, graças ao trabalho de muitas pessoas que falam sobre, tem um trabalho voltado para parentalidade, educação parental, e isso está mudando, né? A gente está conseguindo mudar. Mas essa criança ferida, eu posso explicar ao longo dessa live como que ela se dá, né? Nem sempre as agressões precisa existir uma agressão para que tenha uma necessidade não atendida. E tudo que a criança ela tem muitas necessidades, inúmeras, né? Tanto de cuidados intensivos, de comida, abrigo, roupa, proteção, ela tem os seus direitos e ela tem muitas necessidades emocionais. Então, tudo que a criança tem uma demanda, uma necessidade, e essa necessidade de alguma forma não é atendida de forma sistemática, isso cria um buraco.
cria uma falta, um vazio e uma dor. Então, nem só as crianças que foram agredidas fisicamente trazem essas feridas. Inclusive, existe o abuso emocional e o abuso psicológico, que ele quem estuda a fundo isso, psiquiatras, psicólogos, né? As consequências disso, muitas vezes, é muito maior do que o abuso físico, uma agressão, um espancamento ou até um abuso sexual. Então, abuso emocional e psicológico, que é a manipulação pela culpa, né? Pelo medo, as Bastava chantagens. dar um olhar, né? As pessoas falam assim, antigamente as crianças respeitavam mais os mais velhos, era só olhar e a criança já parava de fazer o que estava fazendo. Confunde o respeito com medo. Não é respeito isso, gente, né? As duas maiores armas de controle e manipulação, desde o nível individual até o nível das massas, é o medo e a culpa. Então, os pais, como autoridades máximas, o poder supremo dentro do núcleo da microesfera familiar, eles têm poder supremo e absoluto, eles são totalitários, né? Hoje a gente pensa que a criança tem mais direitos, ela é vista como um ser humano, mas nas gerações anteriores, o pai e a mãe eram um sistema totalitário. Eu falo, você obedece, não pode argumentar nem nada. E como que eu faço você me obedecer? Se você não quer e você não concorda, né? Ou a criança tem seus movimentos espontâneos, como que eles fazem? É através do medo e através da culpa. Então, isso gera também muitas sequelas. A gente, quase para todo mundo, isso é imperceptível, mas tem amplas consequências na vida adulta. A gente vê isso em consultório, a gente vê isso com os clientes, né? As amplas consequências que isso traz para a vida adulta. O que eu mais vejo, Alice, é a falta de conexão, sabe? Cresce e não se sente conectado com os pais. Porque tem essa muralha que foi criada, né? Do autoritarismo. Tem uma pessoa dizendo aqui, ó, assim, dizem que apanharam e estão vivas, não faz mal nenhum. Então, tem uma escritora famosa aqui nos Estados Unidos, Sim, aqui, esse é o nossa, argumento de quem apanhou e quem continua batendo nos filhos, né? aí ela vira e fala assim pra gente que é o seguinte, que tal a gente criar uma geração de adultos que, por não apanharem, são como são hoje? Né? Pelo lado mais positivo. E esses adultos que dizem apanhei, não aconteceu nada, vai dar uma olhada na ficha, na ficha médica, psicológica, tem muitas coisas, né? Muitos gatilhos são acionados. E isso geralmente não é tão visto até a gente não ter filhos, né, Alice? Os filhos vêm e fazem assim, uau, abre a porteira, né? Toda aquela enxurrada de emoção, de tudo que estava guardadinho ali, quietinho, já superei, deixa ali quietinho. Nossa, vem à tona, né? Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo, não sei o que você acha. Me veio uma ideia de a gente começar essa live, porque até o gancho com o gancho do que essa pessoa comentou, mas eu não apanhei, então eu tenho ferida? Como é que é essa história de ferida? Uhum. Eu queria fazer um exercício, Ai, que uma legal. visualização, para a gente começar o assunto. Pode? Vamos, opa, já? Claro que sim. Vamos lá. Então tá. Só para a gente poder olhar um pouquinho para nossa criança, tá? Eu não vou entrar, a gente vai só olhar, eu não vou entrar em profundidade nisso, mas é só para a gente poder ter um pouquinho mais de consciência de que lugar que a nossa criança tá. Então, vocês que estão assistindo, vocês podem ficar em alguma posição, de preferência sentado, com os dois pés bem apoiados no chão, a coluna reta. E daí você pode fechar os seus olhos e vai colocando mais consciência no seu corpo, na posição que o seu corpo se encontra agora. Percebendo mais a posição dos pés, a posição das suas costas. Fique bem centrado, de olhos fechados. E vai colocando atenção na sua respiração, deixando o ar entrar e sair sem esforço. Não precisa deixar a respiração mais profunda ou mais lenta, deixa ela ser exatamente como ela é. E vá prestando atenção na sua respiração até que você sinta que ela encontrou uma estabilidade.
Aqui não tem certo e não tem errado. Não é um exercício respiratório. A gente só vai deixar a nossa respiração mais consciente. E agora, na sua tela mental, coloque a imagem do seu pai e da sua mãe, biológicos. E diante deles, você coloca a imagem da sua criança. Você, criança. Não precisa escolher especificamente nenhuma fase, nenhuma idade. Deixa que a própria tela mental traga essa informação para você. Veja agora a sua criança diante do seu pai e da sua mãe. E apenas observe. Você, como adulto, olhando esta cena de fora. E sem alterar essa imagem, sem modificar nada, você vai deixar ela ser exatamente do jeito que ela é a cada momento. E você vai olhar para os seus pais. Como está a posição deles? Observe para onde eles olham. Observe que emoções eles estão sentindo agora, pelas expressões do rosto, do corpo. E agora você olha para a sua criança. Você observa que idade ela tem, que movimentos ela faz, que emoções ela está sentindo nesse momento. Como que essa criança, a sua criança, se relaciona com a imagem diante dela dos pais. E agora você pode perceber quais as necessidades da sua criança. O que que ela está querendo dos pais nesse momento e que ela não está conseguindo. All the way down through your fingers and toes. When we see Pleiadian shapes, we see the sphere of light. E você agora como adulto, você pode se aproximar dessa sua criança. E acolher o sentimento dela, sem julgamento. Sem interpretar se isso é certo, se isso é errado. Você vai dar o acolhimento que a sua criança precisa nesse momento.
E aqui você pratica a sua empatia com a sua criança. E você direciona para ela esse olhar de empatia. Faça uma respiração profunda. Comece a ficar mais consciente da posição do seu corpo. E devagar, vai voltando a sua consciência aqui, agora. Da posição que o seu corpo se encontra. Lentamente abre os olhos, respira fundo mais uma vez. Essa visualização a gente consegue olhar para uma parte dessa relação. A gente tem muitas informações sobre essa relação com pai e mãe. E cada vez que a gente fizer essa visualização, vai vir uma informação diferente. Então, agora, procurem observar como é que estavam os pais e como é que estava a criança. E se você conseguiu, como adulto, estar ali observando, tendo empatia para essas necessidades da sua criança. Esse é o maternar, né, que a gente fala. Maternar a nossa criança interna. Então, dependendo do que veio nessa informação, é as suas imagens internas. O que você internalizou da sua imagem, que imagem você internalizou dos seus pais e qual necessidade não atendida a sua criança está sentindo que ela está demandando, né? Excelente. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, de alguma forma, às vezes a gente visualiza isso e a gente percebe que os pais não estão disponíveis afetivamente. Eles não estão disponíveis para o afeto. Então, nessa visualização, você vai ver o pai olhando para um lado, a mãe olhando para o outro. Às vezes, eles nem dois estão se olhando e muito menos olhando para a criança. E para onde eles estão olhando, né? Isso depois, numa constelação, a gente consegue entender para onde eles olham. Então, esse não olhar, essa falta de presença, os pais não estão presentes, mas estão ausentes. Eles estão de corpo, eles não estão na presença. Eles estão lá, muitas vezes o pai e a mãe são casados, moram junto, fisicamente são presentes, mas emocionalmente são indisponíveis, né? E por uma série de razões. Muitas vezes eles estão com sérios problemas, né? Enfrentando problemas, às vezes a própria criança interior deles, né? Problemas sistêmicos. E toda essa questão, às vezes, é tão grande para eles lidarem que eles não conseguem afetivamente estar disponível para suas crianças. Ai, tem uma dizendo assim, Alice, que ela não conseguiu se visualizar sozinha porque ela éramos gêmeas, só vejo junto com minha irmã. Os dois nos olhavam. Ai, que lindo. Tá tudo certo, não tem certo e não tem errado. Se sua irmã apareceu, principalmente quando tem gêmeos, né? Porque você se vê muito conectada com ela nessa fase. Você tinha um vínculo muito forte, né? Que Então, bonito, né? É muito intenso o exercício. As pessoas falam que tá muito, foi bem intenso o exercício. Olha que legal. Bom, né? Conseguiram mergulhar. então, assim, no caso dela, os pais olhavam, né? Então, os pais, de alguma forma, estavam disponíveis. Às vezes, não 100%, às vezes você percebe que eles olham com uma tristeza, com uma dor, mas eles estão com as próprias questões deles, né? Tendo que lidar. E, às vezes, eles não estão disponíveis porque eles também vieram de lares onde o desafeto foi compulsório. E, então, eles não aprenderam a linguagem do afeto e não aprenderam a demonstrar esse afeto à criança. Isso não foi aprendido, essa linguagem, né? E também existe, né, os pais não disponíveis por não estarem presentes mesmo, né? Quando tem separação, quando o pai sai de casa, ou a mãe também deixa com alguém para cuidar, não pode cuidar os filhos, né? Por alguma razão não cuidou.
Então, essa ausência ela é percebida também. Casos de doença física e mental, quando os pais trabalham muito também, às vezes eles estão lá, né, têm um amor, mas eles trabalham muito, muito, muito. A mãe tem 2 empregos, o pai tem 2 empregos, quase não vê os filhos. E para o filho, isso tudo é fatos, tá, gente? Quando a gente coloca na constelação, a gente vai ver que o pai e a mãe não estão olhando para a criança, e por uma série dessas razões. Para a criança, qual que é a percepção da criança quando ela vê essa cena? A percepção, né? A percepção é: meus pais não me olham, meus pais não me amam, meus pais não me querem, né? Uhum. Meus pais não me dão atenção, eles não sabem quais são as minhas necessidades, meus pais não têm empatia. Então, essa é a percepção inicial da criança. E qual que é a interpretação depois dessa percepção? Se eles não me olham, se eles não me escutam, se eles não me dão atenção, se eles não têm empatia, é sinal de que eu não sou amada, eu não sou amado, eu não sou benquisto, eu não sou aceito, eu não sou aceita, eu não sou boa o suficiente, Uhum. eu estou fazendo algo de errado, eu sou inadequada. Então, cada um vai interpretar essa ausência de uma forma. E na constelação, quando a gente olha para isso, a gente vê, depois dessa interpretação, existe uma reação. A criança, ela vai reagir a isso. Se eu não tenho afeto, se eu sou inadequada, eu vou agir de uma forma. Se eu me sinto que eu não sou amada, eu vou agir de uma outra forma. Se eu sinto que eu fui abandonada, eu vou agir de uma outra forma. Então, cada criança, cada pessoa, ela vai desenvolver um roteirinho, ela vai testar várias coisas para chamar essa atenção dos pais. E ela vai encontrar um que ela acha que funciona mais, que ela vai testar vários. E a partir do momento que ela vê que um funciona mais do que os outros, ela vai ali, vai ali, vai ali, vai ali, vai insistir. Então isso vai ficar tão impresso nela que essa necessidade, né, que ela tem. Porque a necessidade da criança de olhar e de afeto, ela é mais poderosa até do que as necessidades biológicas de alimento, água, proteção, cuidado, abrigo. E tem muitos pais que falam: ah, mas que filho ingrato, eu te dei casa e comida, roupa lavada. Né? Tinha de tudo para ser feliz, né? Mas a criança estava morrendo de inanição afetiva. E ela vai para o mundo depois com esse buraco, com essa inanição. Ela vai como uma faminta, uma mendiga de afeto. E ela, bom, não consegui esse afeto dos pais, eu vou buscar, ou esse afeto, essa necessidade não atendida, e eu vou buscar isso de alguma forma em algum outro lugar. E ela entra nas outras relações a partir desta necessidade, dessa carência, né? A gente vê que existem inúmeras reações, eu coloquei só algumas, como exemplo, para não essa live não, ela tem que acabar, né? Mas elas muitos scripts, mas alguns mais comuns dessa criança que tem essa necessidade não atendida de olhar, atenção e afeto, é a criança que desafia e confronta os pais o tempo inteiro. Porque a partir disso ela percebe que ela consegue a atenção dos. A Ela consegue percepção uma negativa. reação. E ela tem, mesmo que seja uma reação negativa, uma bronca, né, um grito, ela sente que ali ela está sendo vista, de alguma forma ela sente que ela existe. Porque a criança que se sente invisível é uma dor muito grande. Ela precisa do outro, ela não está com a personalidade dela formada, ela precisa do outro para dar o senso de existência própria. Para ter uma validação, para ter um senso de que ela existe. Então, às vezes, se ela não consegue existir de nenhuma forma, às vezes ela prefere existir provocando uma reação negativa dos pais, né? Uhum. Alice, posso fazer um parênteses aqui, só para dar uma informação? Claro, Tem uma pessoa que disse que o pai tinha problemas sistêmicos, teve uma família muito desajustada, faltava amor da parte materna, que era alcoólatra. Reconheço que ele fez o melhor dele. A gente vai falar sobre isso. O que eu quero dizer aqui hoje é uma coisa muito simples, mas que é assim: se você está aqui hoje ouvindo isso, se você já se deu conta que existe um desajuste na sua família, você já está pronto para trabalhar isso. Porque tudo que a gente olha, que a gente põe luz, já pode ser curado, já pode ser tratado. Tá? Então não desanime, sua família veio toda desestruturada, você olhou, você viu que falta isso, vá em frente e faça pela sua família, pelos que estão pela frente, né? Os que vão vir, vão se beneficiar disso. Então tem jeito, viu, gente? Olha o que você recebeu, aceite, agradeça e faça diferente, né? Se dê essa liberdade de fazer diferente, de quebrar padrões, de ser feliz.
sem precisar sofrer para ser feliz. Porque a gente tem esse padrão, tem que sofrer para poder merecer alguma coisa. Isso é crença. A gente precisa quebrar isso. Desculpa, Alice, pode continuar. Perfeito. E eu estava falando agora das possíveis reações, né? A criança, os pais não estavam disponíveis afetivamente por uma série de motivos que estão muito além do entendimento de uma criança de 2, de 5, de 7, de 10 anos. A criança, ela percebe aquilo. E daquilo que ela percebe, ela reage, ela interpreta de que não sou visto, não sou amado, né? Tem alguma coisa errada comigo, a culpa é minha. A partir dessa emoção que ela sente, ela vai ter uma reação. Eu preciso resolver isso, né? Então, eu comentei de ter a criança que tem comportamentos desafiadores para chamar atenção. Tem aquela criança que ela tem uma postura encantadora e ela vai fazer de tudo para satisfazer as vontades e as necessidades dos pais, para ser a boa menina, o bom menino, né? Que recebe a aprovação dos pais através dessa postura. Tem crianças que se fecham, que se isolam, que elas ficam introvertidas e elas têm, por medo de incomodar, elas assim não expressam suas emoções, nada porque ela tem medo de incomodar. E tem a que faz o oposto, que ela se exibe, né? Se exibe, conta vantagem e faz pirueta e fala demais porque ela também quer chamar atenção e ter, de alguma forma, uma validação. Esse script que a criança testou vários e ela foi por um caminho, normalmente na vida adulta a gente continua agindo assim. É a nossa resposta automática, ela é inconsciente. Poucas pessoas conseguem colocar consciência nisso. E é a maneira como a gente entra nas relações, né? Buscando também, às vezes, muito drama nas relações, ou querendo se exibir, querendo se mostrar para as outras pessoas, né? Ou entrando de uma maneira muito para dentro, introvertida. Então, essas são algumas formas, né? E isso tem uma série de consequências. Quando você chega o teu momento de ser pai, ser mãe, essas feridas, elas ficam assim, na vitrine. Você espelha isso nos seus filhos espelham isso, essas sombras para você o tempo inteiro. Toma lá da cá. E fica muito evidente, porque às vezes essa criança que não foi olhada, que não foi ferida, ela entra ainda como criança, num casamento, na relação com os filhos, então ela não consegue ter uma relação saudável com esse filho, ela tem uma série de atitudes automáticas que impedem, né? Ou ela tem essa dificuldade de ter um vínculo afetivo com esse filho, porque de alguma forma o vínculo afetivo ele foi rompido na geração anterior, e às vezes, quando a gente olha vínculo interrompido em constelação familiar, a gente observa que vem de muitas gerações. E, infelizmente, essa é uma ferida que se passa de geração para geração. Então, por exemplo, se eu tenho uma avó que morreu no parto, que não teve vínculo com a mãe dela, a mãe dela morreu no parto, e ela foi criada por uma madrasta abusiva. Na hora de ela ser mãe, o que ela aprendeu? Ela aprendeu que ela não tem mãe. Ela não tem esse vínculo. E ela aprendeu que a relação de afeto é uma relação abusiva. Então, ela vai ter os filhos e ela não vai ter esse amor para dar. Ela não vai ter aprendido esse vínculo afetivo, ela só aprendeu o abuso. Então, a chance de ela também ser abusiva com os filhos é muito grande. E daí, esses filhos também vão perpetuando, porque eles também não aprenderam a linguagem do afeto, não teve o vínculo afetivo. Não tem empatia. A pessoa está tão congelada na dor dela que ela não consegue estar afetivamente disponível para a linguagem do afeto, para passar esse afeto para frente. Porque ela está numa dor tremenda, né? Alice, isso poderia estar relacionado, por exemplo, a uma forma de honrar os pais, fazer igual, falar, olha, você me deu, ainda inconscientemente, claro, né? A gente reclamou do que recebeu, não gostou, mas a gente dá igual. É esse um tipo de honrar? E em constelação, a gente chama isso de lealdade sistêmica. Ah, ok. Tem um termo. Ok. A lealdade sistêmica, ela é cega e ela é inconsciente. Eu faço em nome dos meus pais, ou eu carrego a dor dos meus pais, dos meus antepassados. Eu tenho o mesmo destino que eles. Isso é lealdade inconsciente, né? O honrar, ele
ele tem uma outra história. Quando a gente... E na constelação a gente também não fala em honrar, a gente fala tomar. E esse é tanto honrar quanto tomar são termos super mal compreendidos. Porque ele está carregado de religião, né, de interpretação religiosa. E o honrar, na constelação, a gente tem essa postura de tomar pai e mãe, primeiro olhando para eles como quem veio antes. Né? Então, eles vieram antes, eu vim depois. Então, isso já ordena as relações. Eu não posso ser pai dos meus pais, querer mandar neles, querer dizer o que eles têm que fazer, o que é certo e errado para eles. Não. Eu tenho que ficar no lugar de filha. É uma postura humilde. Mesmo que esses pais sejam, muitas vezes, abusivos e tóxicos, né, e muitas vezes criminosos, o honrar de forma alguma significa você concordar com o comportamento deles. Ele é uma postura muito mais filosófica, né? O tomar, que a gente fala nas constelações, eu tomo a vida. Tomar pai e mãe, pega um copo, né? Eu vou tomar. Essa vida não veio do nada, essa vida veio dessa linhagem paterna e dessa linhagem materna. Então, eu tenho uma afinidade de destinos, eu recebo informações dos dois sistemas familiares. Quando eu tomo esses dois sistemas familiares para mim, eu tomo o destino difícil deles, porque não tem como a gente se desvincular da nossa história. Não tem como. Por mais que seja uma história de dor e sofrimento, abandono e abuso, eu não tenho como negar a minha história. Tudo que é negado é excluído, toda parte excluída e negada de nós, permanece. E a gente, nesse processo de amar e se aceitar, a aceitação, o amor, ele é uma consequência dessa aceitação. E é uma aceitação do quê, gente? Do que foi, da história que nós tivemos. Não tenho como eu me amar se eu não, sabe, aceitar minha história do jeito que foi, tomar essa história do jeito que foi. Com as dores, com as possibilidades e as impossibilidades que essa história teve. Isso. Que lindo, Alice. Que gostoso ouvir isso, né? Acho que tira um peso. Porque o honrar que a gente aprende é o honrar que a gente tem que adorar. E exatamente essa é a minha questão. Se a gente teve pais abusivos, pais tóxicos, né? É tão difícil fazer isso, mas é que não precisa, né? Porque vem de um outro lugar. Isso é muito libertador, né? E é um tomar, assim, o que eu recebi dos dois, né? Às vezes foi só a vida e dores. Então, o que eu vou tomar? Se eu desse pai que foi, ou essa mãe foram abusivas, né? Eu recebi a vida e dores, o que eu vou fazer com essa vida? E o que eu vou fazer com essa dores? É tomar isso. Porque se eu falar, não, essas dores eu não quero, não tem como, elas fazem parte de você. Então, eu tomo isso e a partir disso eu faço algo de bom. A gente honra de verdade, porque se a gente for pegar do hebraico, a palavra honrar, ela significa você pesar, medir, avaliar. Então, eu peso, eu meço tudo isso que veio nesse pacote, né? Eu avalio o que eu posso receber desses pais, o que eu não posso. O que eles puderam dar e o que eles não puderam dar. O que eu quero receber e fazer algo de bom e aquilo que eu quero, não, isso aqui é tóxico, eu não quero. E honrar é melhorar pai e mãe dentro de nós. Olha, que lindo. Tem umas perguntas Isso aqui, Alice. Depois você me fala quando você pode responder, tá? Tá. Esse honrar, esse melhorar pai e mãe em nós, e tem que tomar cuidado para não fazer isso desde uma postura arrogante, tipo, ai, meus pais fizeram, são assim, e ai, sou muito melhor que eles. Não, eles puderam ser assim, né? E foi o que eles conseguiram ser, por uma série de circunstâncias e causas e consequências, e você resolve, ok, eles foram assim, e agora eu tomo essa vida pelo preço que custou a eles e pelo preço que custou a mim, e vou fazer algo de muito bom com ela. Você me arrepiou agora. Quando você faz algo de brilhante e dá para a vida aquilo que você tem para dar, você está honrando não só o seu pai e a sua mãe, mas toda a sua linhagem. Você está honrando o Deus dentro de você, a sua existência. Então, honrar não quer dizer que você tem que ficar fazendo de tudo que os seus pais querem, ou concordar tudo com o comportamento deles. Porque senão você se vê, às vezes, muitas vezes, numa dinâmica de que você... tem aquela história, né, que eu sempre gosto de citar. O fruto que cai do pé, ele apodrece.
dificilmente você vai conseguir ser tudo aquilo que você tem para ser se você ficar embaixo do pai e da mãe. Você precisa ir para a vida, você precisa ir para longe, sua semente precisa ser plantada em outro lugar para você poder crescer e se atrever a ser tão alto, uma árvore tão alta quanto os seus pais ou até maior e fazer a sua caminhada, né? Então precisa ter isso, mas claro, a gente sabe que muitas vezes a convivência não é possível. Porque esses pais não estão lá, porque você não conhece os pais biológicos, porque você foi adotado. Às vezes essa convivência não é possível porque eles são pessoas que te trazem muitos problemas, eles são pessoas tóxicas. Uhum. Ou porque eles já faleceram. Então, o honrar é uma atitude interna, né? Uma postura que você tem de deixar eles honrar o lugar deles na sua vida e ter uma postura de. É, é uma postura que, como eu disse, ela não requer você, como eu falei, você estar junto, você buscar essa aprovação, você continuar buscando aquilo que você não conseguiu receber a vida toda deles. É você entender o que eles puderam dar, eles deram. E agora você é um adulto. As tuas necessidades de criança agora vão ter que ser preenchidas de outra forma. Você vai ter que ser preencher. Então, a gente, muitas vezes a relação não dá certo porque o adulto ainda vai para a relação com os pais com essa postura de criança que reivindica tudo que não recebeu. Então, é isso, gente. Não é um trabalho fácil, é o trabalho mais difícil, acho que, com as constelações e na vida de todo mundo, porque a relação com os nossos progenitores, por mais que você seja um sortudo aqui, que colocou aqui que nunca apanhou do pai ou da mãe, ou, enfim, todo mundo fala, mas eu tenho uma relação ótima com meu pai, com minha mãe. Quando a gente vai pôr na constelação, É. a gente vê as dinâmicas, a gente vê que não é bem assim. Eu tive uma infância tão feliz, eu brinquei de bola, eu tinha amigos, eu pulava, eu dançava. E quando a gente vai olhar na constelação, a gente vai ver as feridas dessa criança, que não era bem assim. A gente vai ver as disfunções dessa relação. Porque a gente vê o cliente normalmente nos procura pelas consequências, né? Putz, eu não consigo ter relacionamento afetivo com ninguém. Eu só atraio homens que me desvalorizam, que não olham para mim, que não me dão, que dão chá de sumiço, que não se importam, ausentes, que não me dão importância, porque você atraiu alguém que tem o olhar do seu pai ou da sua mãe que não estavam te olhando, nunca. Forte, E né? daí e você vai sentindo aquelas dores. Pera, será essa dor que eu tô sentindo com esse parceiro, ela não é de agora. Peraí, eu conheço essa dor de algum lugar. Eu nem lembro de onde que é, mas sabe que ela. Peraí, eu não tô sentindo isso pela primeira vez, né? E a pessoa vem com uma dor que não é a dor daquela relação, ela é uma dor muito antiga. Reverbera tanto no relacionamento conjugal quanto nos filhos, né, Alice? Eu vou fazer umas perguntas aqui, tá? Que tá cheia. Uma pessoa pergunta assim: gente, minha mãe teve 3 filhas, mas eu fui a única entregue à adoção. Hoje eu tenho 3 filhos, mas sinto que cada dia que passa perco a conexão com o meu filho mais velho. Teria alguma coisa a ver? Pode ser. Eu não vou dizer que sim, porque a gente tem que olhar, cada caso é um caso, né? Teria que olhar para. Eu recomendo que faça uma constelação para ver, porque pode ter outras dinâmicas também. Pessoas que foram adotadas, que não conheceram, às vezes, mãe biológica, pai biológico, tem que fazer um trabalho também de integrar esse pai e essa mãe, porque vira uma ausência. Olha. E ninguém pode ser excluído, né? Às vezes a pessoa fala, mas o que importa é o que pai, tem essa frase, né? Pai e mãe é quem cria. Né? E a gente sabe que na constelação familiar, quando a gente olha, a criança ela tem uma lealdade profunda à mãe biológica, ao pai biológico. E essa ausência, ela é sentida de inúmeras formas. Então, precisa primeiro olhar e incluir de novo, se é que... Quem já passou aqui comigo, né? Eu tenho várias pacientes minhas aqui, clientes, pacientes, não sei como se diz aí no Brasil mais, mas que já conhecem a Alice, porque eu sempre falo, quando eu vejo, né, que tem uma necessidade de olhar um pouquinho para o campo sistêmico com a constelação familiar, a Alice é uma das pessoas que eu indico, né? Aqui tem outra pessoa falando assim, como interpretar filhos adotados de bebês? Tem esse trauma de desprezo guardado, mesmo que os pais os criam extremamente amorosos? Acho que foi o que você falou agora, né? Dessa conexão com os pais biológicos, né? Ainda que tenham sido Eu não adotados. entendi. Ela tem filhos adotados? Não entendi.
Não, ela só pergunta como interpretar filhos adotados de bebês que têm esse trauma de desprezo, né? De rejeição, desprezo, mesmo que os pais que os criam sejam Vai ser amorosos. mesmo. Mesmo que seja adotado com dias. A criança, ela tem ela vai buscar esse pai e essa mãe, representando esse pai e essa mãe de alguma forma. Olha. Tem casos que eu conheço, assim, de crianças adotadas que foram criadas, assim, num lar funcional, amoroso, mas que chega na adolescência, começa a dar problema, começa a ter desconexão, vai para as drogas e, assim, às vezes coisas muito piores do que isso, porque busca, assim, tem uma lealdade, às vezes se aquele pai foi drogado, né, foi um mendigo, a criança, ela vai ter uma lealdade por esse pai, ainda que ela nunca tenha convivido, mas ela vai representar e muitas vezes ter o mesmo comportamento, porque esse pai foi excluído. A missão grande, a adoção, ela é muito complicada, o Bert Hellinger sempre disse. Ela precisa ser feita com muito cuidado, porque você precisa o pai adotivo e a mãe adotiva precisam colocar os biológicos, dar um lugar para a consciência deles. Assim, eles têm que ter na consciência deles a presença desses pais biológicos. Eles não podem ser excluídos. Forte, né? O pessoal tá falando que do trauma. Tem uma pessoa que perguntou sobre os adolescentes, que seria legal passar essas informações para eles, que muitas curas aconteceriam. Quero lembrar vocês que, pela hierarquia, a mãe pode constelar os filhos, tá? Então, se você está preocupada com seu filho não quer constelar, você pode constelar por ele, né, Alice? Não é assim que funciona? Sim. Até os 16 anos dá para constelar os filhos. Depois eles já têm mais autonomia, eles podem eles mesmos constelarem. Ok. Mas, enfim, a mãe de qualquer idade, quando a criança, o filho já tem idade para ser constelado, né, depois dos 16 anos, eu sempre recomendo que a criança faça, ou o adolescente faça, ou adulto, né? Mas em casos por N razões isso está impossibilitado, tem como a mãe olhar também. Alice, a gente está com 13 minutinhos. Parece que foi super rápida a live, né, gente? Foi, né? 13 minutinhos. Vamos ver, tem algumas outras perguntas aqui, não sei. Escreveram para você. Perguntaram assim, como que a criança ferida influencia no meu maternar, né? Como que isso se dá? Acho que a gente É isso mesclou como um eu pouquinho. falei, né? Por exemplo, você pode ter essa ausência de vínculo afetivo com seu filho, você não conseguir ter o vínculo, você não conseguir, falta essa conexão, porque faltou para você também, você não tem essa linguagem. Você precisa acessar isso dentro de você, você também precisa curar a sua criança, atender as necessidades dela, enquanto você atende a do seu filho. Às vezes fica um pouco pesado, né? É um trabalho pesado. Se você não fez esse trabalho antes, você vai ter que fazer esse trabalho agora com seu filho, né? Outras consequências, você pode ter atitudes narcisistas, né? Você pode ter falta de empatia com seus filhos, você pode querer que os filhos preencham seus buracos emocionais, atendam às suas expectativas, né? Isso a gente vê muito também, né? Nossa, é verdade. De afeto, de atenção, de reconhecimento. Você também pode ser abusiva, também da mesma forma física e psicologicamente com seu filho, chantageando, de várias formas, né? Ou também a pessoa vai para outro extremo. Uma é a total ausência de empatia, né? A pessoa não tem empatia pela criança, porque ela também não tem uma falta de percepção das próprias emoções, do que ela necessita. Quem não consegue olhar as próprias necessidades, o que necessita também tem dificuldade muitas vezes, de se conectar com as necessidades do outro, né? Ou às vezes a pessoa vai no outro poço, a pessoa sofreu horrores na infância e vai para o extremo oposto. Eu não quero que meu filho sofra o mesmo. Então ela vai dar de tudo, 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 vai atender todas as necessidades, vai ser extremamente empática e vai se anular inteira, vai se abandonar. E essa criança não vai nunca aprender a ouvir não, não vai saber lidar direito com as frustrações, porque essa mãe vai estar lá sempre querendo suprir, suprir, suprir. E essa criança também vai aprender que a minha mãe não se cuida, minha mãe não se dá atenção, meu pai não se cuida. Ela também, a maneira como a gente se cuida e cuida o outro, isso é ensinado na infância. Muito. Então ela vai aprender com esse pai e essa mãe que, ok, não é certo cuidar de mim. Não posso cuidar de mim. Eu tenho que Olha estar que sempre cuidando. interessante. É isso mesmo, Alice. Eu vejo isso muito claramente também.
Tem já gente perguntando quando vai ser a próxima. Então, a gente tem planos de se ver frequentemente, né, Alice? Uma vez por mês, pelo menos, vai tentar vir aqui falar de um assunto, porque tem pano para manga aqui, gente. Tudo da maternidade, né? Eu falo, gente, maternidade, eu escolhi um tema muito amplo. A pessoa fala para focar. Eu falo, gente, maternidade é todo esse perrengues mesmo. É muito perrengue. Tem uma Né? pessoa falando que visualizei fazendo que ia quando criança. Lá, meus pais foram felizes, tal. Meus pais olhavam para frente, acho que ela está falando do exercício, né? Meus pais olhavam para Isso. frente, mas não me enxergavam. Eu agarrava minha mãe na perna dela, mas ela não me via. Então aí você já consegue ver onde a tua criança, a tua dor está congelada. A sua criança ferida, ela tem essa necessidade. Por favor, meu pai, minha mãe, me veja, né? E eles estavam olhando para um outro lugar. Em constelação, a gente consegue ver para onde eles estão olhando. Muito louco, né, Alice? Quem já constelou aqui, levanta a mãozinha. Gente, é fantástico. Trabalha com os campos mórficos, tá? Não tem nada espiritual, nada disso, não é ciência, tá, gente? Tem outra pessoa falando assim que a ausência paterna pode refletir numa rejeição ao paternar do marido. Não sei, não sei dizer. Não dá pra dizer, né? É. Tem outra dizendo assim que irmã que ainda não casou, optou por não casar, pode ser sistêmica essa opção de não se casar ou ter um relacionamento? Essa opção por não querer, ela pode significar muitas coisas, né? Pode ser também um legado relacionamento, às vezes o modelo de relacionamento que conhece, né? O primeiro, que é o pai e a mãe, às vezes foi muito problemático. A pessoa, ela não consegue visualizar um relacionamento saudável. Para ela, relacionamento homem-mulher é um relacionamento ruim. Porque ela tem esse modelo, tem que trabalhar, você sabe muito bem, né, com as crenças, né? A gente traz muitas crenças da infância, porque pai e a mãe, a gente vê como gigantes, deuses, tudo que eles fazem é certo. Tanto é que as crianças foram abusadas psicologicamente, elas normalizam o abuso, elas acham que isso é amor. Depois Exato. elas vão lá e atraem parceiros abusivos, porque elas normalizam, ah, tudo bem ele me tratar assim, né? Ele me ama, então tá tudo bem, ele pode fazer comigo o que ele quiser. Então, quando você bate nos seus filhos, você está ensinando para eles que quem ama pode bater. Exato. Então, quando eles tiverem seus parceiros, eles vão achar que isso é normal. E é Vira muito perigoso. normal, é isso que eu falo, gente. A gente tem que prestar atenção no que é normal e o que é saudável. Porque não é porque é normal, é saudável. Tem uma linha aí tênue, mas é clara essa linha. Não é porque Quantas todo mundo famílias? faz Eu que mesma isso olhei é para minha certo, né? família, quanta coisa que eu achava que era normal. Até eu falo, gente, tudo bem que é normal na minha família, mas isso não está me fazendo bem. Não é saudável, não me pulsa, né? Não faz pulsar para a vida. É impressionante isso. É tão importante o autoconhecimento, né, Alice? É um processo concomitante à constelação, né? E de quanto em Não é quanto porque tempo a todo pessoa mundo. pode constelar, Alice? Se a gente faz uma constelação hoje, quando que é a próxima vez que a gente... Porque a vontade é a gente constelar quase todo dia, né? As questões vão A gente faz uma saindo. constelação só por tema. Ah, tá. Normalmente a pessoa busca porque tem alguma dificuldade que se manifesta no momento presente, né? Ah, eu não tenho conexão com meu filho, ou Uhum. meu casamento está com esse problema. E muitas vezes a resposta está lá nos nossos primeiros vínculos, com os nossos Uhum. primeiros cuidadores, né? A gente tem que ressignificar essa relação, aceitar essa relação e também fazer um trabalho de cura da nossa criança. E a gente constela uma vez o tema, gente, porque a constelação ela é muito profunda e ela tem efeito por meses, às vezes mais de um ano. Nossa. E quando às vezes a pessoa quer constelar outro tema também, eu sempre peço para a pessoa esperar aí uns mesezinhos, intervalo de uma sessão e outra, para poder tudo aquilo que mexeu poder ter um lugar, porque tudo vai ficar num lugar novo, né? Ter um novo olhar Olha, para ver. reconfigurar, né, Alice? Sim. Alice, tem uma pessoa perguntando se dá para deixar um exercício de honrar pai e mãe. Sim, se você entrar lá no meu site, aliceduarte.com, vai aparecer um pop-up para você se inscrever na minha lista. E quando você deixa o seu e-mail lá, você recebe por e-mail um exercício, um podcast com um exercício sistêmico para curar pai e mãe. Viu, gente? Corre lá. www.com. aliceduarte.com. Tá assim, tá? Foi aí que eu te encontrei. Olha, gente, todo mundo tem criança ferida. Todo mundo tem criança ferida em algum nível. É, As pessoas mais difíceis que você conhece, geralmente são as que têm essa criança
com feridas maiores. A gente sempre traz demandas, então é bom olhar para a nossa criança, cuidar dela, gente. Da mesma forma, você que é mãe, você que é pai, quando você cuida do seu filho, da sua filha, ao mesmo jeito que você quer cuidar, você vai cuidar de si mesmo, né? Se você vai lá e ampara, e dá um colinho, valida as emoções, faça isso com você mesmo. Informação É um ótima. fazer para frente e é um fazer para trás, porque já que não fizeram por você aquilo que você quis que fizessem, você é a única pessoa que pode fazer por você. Não dá para terceirizar essa tarefa para nenhum ser humano no planeta, infelizmente. Tá nas nossas mãos, né? Tomar a responsabilidade, né? O que nos deram, o que a gente vai fazer com o que a gente recebeu. Olha que bom isso, né? Não deixar na mão de ninguém. Ninguém vai decidir a tua vida por você. Precisa um pouquinho de coragem, sim. Eu vejo que tem muito medo, né? As pessoas sempre estão com medo de olhar, de mexer nisso. Mas, gente, eu falo que onde a gente acha uma sombra, tem tanta luz também. Vale tanto a pena. A hora que a gente olha, assim, a gente fala, nossa, quanto eu já caminhei. Como é gostoso, porque a parte da gente se curar, a gente está curando todo um sistema, não é, Alice? Quando a gente muda de posição, a PNL fala isso também, que o sistema é todo equilibrado. Então, quando a gente mexe uma pecinha, que essa pecinha pode ser você decidiu sair desse lugar. Todo o sistema vai ter que se arranjar para poder se acoplar nesse novo lugar que você está. Então, isso eu custei muito a entender, né? Como assim a gente se cura, a família cura? Cada um tem que fazer a sua parte. Tem também. Mas a gente tem esse poder, né? De estar na família e conseguir se mover. E as outras pessoas vão ter que se movimentar do lugar que elas estão para poder te acompanhar, né? De alguma maneira. Mudar Uhum. isso, mudar o padrão. Muito lindo. E a gente que é pai e que é mãe, a gente tem uma responsabilidade enorme de curar um sistema que muitas vezes traz muitas disfunções e a gente poder fazer ser aquela pessoa, a bola da vez, a responsável por cortar um padrão e construir uma geração seguinte mais saudável, com o afeto no centro das relações, né? O afeto e o respeito. Exatamente. Nossa, Alice, muito obrigada. Que lindo, que gostoso te ouvir. Obrigada pelo convite. Então, Gosto muito do gente. trabalho. E sempre que você chamar, eu estarei aqui a postos. Obrigada, Alice, de verdade. Eu agradeço todo o meu coração. Muito, muito rica essa palestra, esse momento nosso junto, essa conversa, né? Eu ficaria aqui a tarde inteira te ouvindo. Tem uma pessoa dizendo que gostaria de dar uma indicação de filme que vi ontem e diz muito sobre constelação. Pode Ai, me dar, pode fale. mandar aqui pra gente. E curiosa. Filme Pulando a Vassoura. É ótimo. Nunca tinha ouvido falar, Vou olha só. procurar. Vou procurar. Também gostei. Que ótimo, que gostoso essa interação, né? Eu falo que é a minha comunidade virtual aqui. A gente tricota um pouquinho, eu falo dos perrengues, e também falo onde a gente pode encontrar auxílio, né? Onde a gente pode pedir ajuda, isso é super importante. E eu já vi também aqui, Alice, pessoas, mães que se conhecem aqui no chat, né? E depois ficam amigas, começam a trocar figurinhas. É muito gostoso isso, né? Da gente se encontrar assim, especialmente agora na pandemia, né? Necessário, Muito né? bom. Muito obrigada, então, a todos que puderam estar presentes aqui com a gente. Eu vou terminar para a gente poder tentar salvar, né? A ideia é sempre salvar para que isso a gente possa rever mais uma vez e outras pessoas possam se beneficiar do conteúdo também. Então, corre lá no site da Alice, que o exercício está lá no site dela, tá? www.aliceduarte.com. Não é .br, .com só. Tá bom? Muito obrigada, Alice. Obrigada a todo mundo aqui que participou também. Beijo. Beijo, bom final de semana. Tchau, tchau.